Olá, meu nome é Lili Marlene, sejam todos bem-vindos ao meu canal, queridos amigos, queridas amigas, família maravilhosa do YouTube, que todos os dias estão comigo através dos vídeos, dos meus livros, de outros mais que posto no meu canal, de ensinamentos bíblicos e ensinamentos para que possamos viver nesse mundo cheio de problemas, de tribulações e possamos ter fé para que podemos fazer o mundo melhor e transformá-lo. Hoje vamos com um livro de minha autoria, Batalha Espiritual, o Bem contra o Mal. Inscrevam-se no canal, compartilhem, deem o seu like e também deixe nos comentários o que você achou. Desejo que o Espírito Santo abra seus olhos e sua mente através deste livro. Você sabe o que significa analogia? Analogia é uma relação de semelhança estabelecida entre duas ou mais entidades distintas. O termo tem origem na palavra grega analogia, que significa proporção. Pode ser feita uma analogia, por exemplo, entre cabeça e corpo, e entre capitão e soldados. Cabeça, cérebro, capitão são duas entidades análogas. Em todos os momentos em que passamos por dificuldades, elevamos nossos olhos ao Pai, pedindo auxílio e socorro sempre. Deus nos concede armas espirituais para travarmos a batalha. Armas espirituais? Quais são as armas de Efésios 6? Quais são algumas das armas mais destrutivas usadas contra a nossa espiritualidade? Hoje em dia são as drogas, a imoralidade, os jogos de azar, o orgulho, o ódio, a ira, a autocomiseração, o desânimo, a bebida e a depressão. Ele os incentiva a se despojar do velho homem, os antigos pecados, e revestir-se do novo homem, que se torna por meio de Cristo. Ele aconselha as esposas, os maridos, os filhos, os pais, os servos, os mestres e as congregações. Ele incentiva os santos a revestirem-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6. E o que aprendemos com Efésios? Paulo ensinou que o Senhor estabeleceu sua igreja e chamou líderes para aperfeiçoar e unir os santos. Além disso, incentiva os membros da igreja a deixar de lado os antigos costumes e viver de acordo com o que sabiam ser verdade. No livro de Efésios 4, do 21 ao 32, nós aprendemos que Paulo ensina que devemos despojar-nos do velho homem e revestir-nos de toda a armadura de Deus, para proteger-nos da iniquidade do mundo. Quando perdoamos e estamos fazendo o que Cristo fez por nós, para um cristão, o perdão não deve ser uma escolha, mas uma atitude presente em cada crente, em cada ser vivo. Quando temos consciência de nossos erros, das nossas limitações, podemos ser compassivos com os nossos próximos, perdoando a quem pedir verdadeiramente por perdão. Aqui, quando eu digo crente, não quero dizer que você seja de uma igreja evangélica, não. Crente é todo aquilo que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A armadura com a qual Deus veste os filhos é uma preparação para a guerra.
por meio da qual ele garante a paz de cada um deles. O capacete da salvação protege a cabeça. O escudo da fé em Jesus Cristo é como escudo de proteção. Os lombos cingidos com a verdade, cingir, é por cinto para proteger o corpo do soldado. A couraça da retidão, a palavra de Deus, os pés calçados na preparação da paz. Somos cheios do Espírito Santo e a espada do Espírito que corta dos dois lados. Poderemos nos perguntar: como orar a armadura de Deus? Assim, Pai, eu agora, pela fé, clamo a proteção de vossa armadura para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todas as suas hostes e, em nome do Senhor Jesus, vencê-lo-ás. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Aqui, quando me refiro através da palavra Satanás, não quer dizer demônio. São as doenças, as preocupações, a depressão, os vícios, a prostituição, os jogos de azar, as bebedeiras e etc. E para que serve a armadura? A armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, originalmente de metal, usada por soldados, guerreiros e cavaleiros como uma forma de proteção às armas brancas durante uma batalha. E como posso usar o escudo da fé? Na igreja podemos ensinar a respeito dos materiais usados para se fazer o escudo da fé: reverência, coragem, castidade, arrependimento, perdão, compaixão. Nela podemos aprender como montá-los e adaptá-los. Mas a fabricação e o ajuste real do escudo da fé pertence ao círculo familiar, pertence a mim e a você. Cada um é que pode colocar da forma que se adaptar. O que é ser revestido pelo Espírito Santo? Significa vestir novamente ou vestir por cima. Antigamente, quando os soldados iam para as batalhas, além de suas roupas de baixo, eles vestiam malhas de material resistente e couraças para evitar serem atingidos por flechas ou lanças que causavam a morte de muitos. Hoje em dia, nos revestirmos seria nos revestirmos com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos edifica, guia e instrui. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo já habita em você. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Busque mais, ore e medite na palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Se você ainda não tem o Espírito Santo, te convido agora, juntamente comigo, feche seus olhos, coloque seu coração diante do Espírito e diga comigo: Senhor, pelo teu amor, pelo teu nome, pelo teu poder, eu decido agora receber o Espírito Santo na minha vida, no meu coração, na minha mente, e respeitá-lo e amá-lo todos os dias e pedir sempre a sua direção, que ele seja meu companheiro constante quando me deitar, quando me levantar, durante o dia, durante a noite, em todos os afazeres, me dando sabedoria, entendimento, amor e ousadia, para que eu possa servir os irmãos e até mesmo a humanidade, se esta for a vontade de Deus. Amém.
Espírito Santo, na Bíblia, que é a palavra de Deus, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Efésios 5, do 15 ao 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sóbrios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei que é a vontade do Senhor. Qual é a função do escudo? O escudo, do latim suctum, é uma arma defensiva que consiste essencialmente numa chapa de metal, madeira ou couro usada para se proteger de golpes inimigos. Número 1. A arma defensiva destinada a proteger o corpo dos golpes de armas brancas. Peça onde se representam as armas da nobreza heráldica. E para que servia o escudo na guerra? O escudo era a principal arma porque defendia o soldado à esquerda de quem o portava, e isto implicava formação em linha, que era a verdadeira força da infantaria. Nesta formação, cada soldado defendia com o seu escudo quem estava à sua esquerda, formando assim uma barreira impenetrável. O Evangelho da Paz. E o que é a preparação do Evangelho da Paz? No caso de calçar os pés com os sapatos do Evangelho da Paz, isso significa lembrar uns aos outros a paz que temos. Muitas vezes podemos ficar atolados nas preocupações deste mundo. Então, como irmãos em Cristo, devemos ajudar uns aos outros a lembrar da paz que temos. E o que significa calçar as sandálias na Bíblia? Na Bíblia, o simbolismo das sandálias, desatar as correias das sandálias ou levá-las, parece ter sido um sinal de inferioridade, talvez o ofício de mais humilde escravo da casa. Mateus 3,11, Macabeus 1,7, Lucas 3,16 e Jó 1,27. O que representa a sandália, então, na Bíblia? Acha-se o termo somente em alguns lugares da Sagrada Escritura, Macabeus 6,9, Atos 12,8. Foi uma forma do sapato usado no Oriente e era, em geral, o de uma sandália, constava de uma sola de couro ou de madeira atada aos pés através de correias. Gênesis 14:23 e Isaías 5:27. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Efésios 6:1. Filhos, obedecei os vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Deuteronômio 5:16. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-vos na educação e doutrina do Senhor.
5. Servos, obedecei os vossos senhores e temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. Meu querido, minha querida, aprenda a usar a fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Seguir Jesus com os pés calçados na retidão. É uma batalha. A luta não acaba quando você se converte, quando você aceita Jesus. Os verdadeiros inimigos são espirituais, são forças do diabo do mundo que querem destruir o povo de Deus. Mas você não está sozinho na luta. Jesus está com você, ele dá uma armadura espiritual que o ajuda a vencer todas as batalhas. Vejamos 6 elementos da armadura de Deus. Primeiro, cinto da verdade. A verdade liberta, o cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Segundo, couraça da justiça. Jesus é sua justiça. A couraça protege seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Terceiro, sapatos de prontidão do Evangelho da Paz. Quarto, ainda no terceiro, deixe que Deus guie seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O Evangelho da Paz protege seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Quarto, o escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do inimigo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, as dúvidas, as tentações e tudo aquilo que o mundo te oferece. Quinto, capacete da salvação. Jesus salva. O capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado, do mundo. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Sexto, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus. Ele dá poder para derrotar o inimigo. Pronto para a batalha? A armadura de Deus lhe dará vitória. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Efésios 3, 13, espada do Espírito. O escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, a couraça da justiça, elementos que nos preparam para vencermos as batalhas. Prepararam os soldados da antiguidade, ainda hoje nas guerras usam isso, mas nós também usamos eles através de nossa fé. Jesus esvaziou-se. Filipenses 2:7. Jesus esvaziou-se para fazer a vontade do Pai. Mesmo sendo Deus, tomou a forma humana e fez-se servo,
para servir a Deus e ajudar os homens, sendo obedientes até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 ao 8. Vamos aprender sobre a desobediência. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeita a todos a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Jesus derrotou Satanás porque foi obediente a Deus até a morte. O crucificado nos liberta de toda a maldição. Jó 3, 13 ao 17. Jesus se determinou a fazer a vontade de Deus, não importando quanto custasse. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Devemos sujeitar nossa vontade à vontade do Pai e perguntar: qual a vontade do Pai? A quem viemos ao mundo para servir? Então seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Ultrapasse a visão da bênção. Confira algumas práticas que vão ajudar você nesta missão. Primeiro, tenha uma vida de oração constante. A oração é uma das maneiras mais diretas de um relacionamento íntimo com Deus. Segundo, arrependa-se de seus maus caminhos, transforme, mude. Quando escolhemos viver ao lado de Deus, devemos ser fiéis a Ele. Nada muda se eu não mudar. O escudo da palavra de Deus. Estude e coloque em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Vejamos aqui como Abraão foi obediente. Jesus lhe diz assim em Gênesis 12, do 1 ao 4. O Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Muitas vezes também Deus fala comigo e contigo, e nós não temos coragem de abandonarmos os nossos entes queridos, a nossa família, e seguirmos para sermos um instrumento de paz, de amor, de verdade, e não entendemos que lá nós seremos abençoados, porque Deus diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, todos aqueles que nos amaldiçoam, quando seguimos a Deus, Deus os amaldiçoará também. Continuando, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram Herã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra,
E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Olha, fé tamanha que Abraão teve de abandonar toda a sua família, carinho e tudo aquilo que ele tinha aprendido desde seu nascimento e seguir em frente. E olha a transformação que Deus fez, dizendo: esta terra darei a ti. E estavam eles ali, apareceu o Senhor e disse: a tua descendência darei esta terra, não só a ele, mas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, e assim em diante. Gênesis 12, 5 ao 7. Relembrando, Gênesis 12, do 1 ao 4, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, que é uma promessa, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã, e nós somos descendências dele. Então temos direito a esta terra e a essas promessas. Por que será que Deus pediu que Abraão sair do meio de tua parentela, saiu do meio de seus parentes? Na verdade, Deus mandou Abraão se afastar dos pais, porque eles eram péssimos exemplos e atrasavam a vida dele. Mas ele só saiu de Harã para Canaã depois que Terá morreu. O que será Deus queria dizer sobre parentela? Quer dizer o pai, mãe, tios, tias, irmãos, são parentes. O homem, ao se casar, deve deixar os parentes para formar uma nova família. Você pode se perguntar também: quem abandona a família abandona Deus? Aquele que abandona a sua família abandona o principal ensinamento de Deus. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro do qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Quem era a parentela de Abraão? Abraão era filho de Terá. Vocês lembram que ali na frente ele só abandonou tudo quando sua mãe havia morrido, que era Terá. Geração depois de Abraão, 20 gerações depois de Abraão e 10 depois de Noé. E considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, Abraão poderá ter conhecido seu ancestral e também a Sem. O que Deus firmou com Abraão quando ele pediu para que ele saísse da sua terra? Observe novamente o que Deus disse ao patriarca Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, do 2 ao 3. Isso quer dizer que eu e você, todos nós somos benditos, porque nós somos descendência de Abraão. E o que fez Abraão com a prova de fé?
Abraão lutou contra a esperança, pois vivia de acordo com o que o Senhor lhe prometera, e por isso foi chamado o pai da fé. Nós também, quase que constantemente, lutamos contra a desesperança, muitas vezes passando dificuldades até as básicas dentro de uma casa: alimentação, moradia, energia elétrica, saneamento básico, doenças, e aí falta de emprego, falta de dinheiro e tudo mais. Mas nós continuamos lutando porque temos certeza que temos uma promessa que tudo vai mudar. Qual foi a bênção de Abraão? As bênçãos do convênio abraâmico podem ser resumidas da seguinte forma: terras de herança. Deus deu a terra de Canaã, conhecida por Israel hoje, a Abraão e sua posteridade. Isso está no livro de Gênesis 13, do 14 ao 15. Tem também no 15, 18, no 17, 8. Então, o que é uma aliança com Cristo? Aliança, em hebraico, Brit, em grego, segunda versão Septuaginta, diatele. No sentido bíblico, refere ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Assim, segundo o cristianismo, Jesus encarna, morre e ressuscita para salvar os homens. Vejamos o que Abraão esperou por 10 anos, porque às vezes nós também fazemos algum pedido a Deus e demora muito no nosso tempo. Nós devemos entender que o tempo é o tempo, não o nosso. O tempo da resposta é o tempo de Deus. Abraão esperou por mais de 10 anos para que a promessa se cumprisse, o que não aconteceu. Houve então um momento em que ele e Sara decidiram fazer as coisas acontecerem por seus próprios meios. Sara permite que Abraão tenha relações com a escrava Agar, e assim é gerado um filho, a quem eles colocam o nome de Ismael. Quanto tempo Abraão esperou? Abraão esperou 25 anos, dos 75 anos aos 100, até que o filho da promessa, que era Isaque, viesse para ele. Essa data eu quero dizer que é o tempo de Deus, não o tempo de nós aqui na terra humanos. Vejamos também na Bíblia quem esperou com paciência. Vários exemplos sobre a paciência na Bíblia. Abraão recebeu a promessa de ser pai aos 75 anos e só recebeu Isaque aos 100 anos. Isaque recebeu a mesma promessa de ser pai, mas só casou-se aos 40 anos. Ele se casou com Rebeca, que era estéril, e teve que orar muito até que finalmente, aos 60 anos, ele se transformou pai. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus não erra a sua hora. Se você tem essa convicção em seu coração, descanse no Senhor. Está no livro de Hebreus 11:1. Diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Qual a ligação que existe entre Abraão e Jesus? No primeiro livro de origem,
da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Por que Deus provou Abraão? Então vamos lá na frente, quando Deus coloca uma prova terrível nas mãos de Abraão. E aconteceu, depois destas coisas, que Deus colocou à prova a Abraão e disse-lhe, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só a prova, ele esperou durante 25 anos para ter esse filho da promessa, e depois Deus lhe pede para que leve no monte Moriá e ofereça a Deus como sacrifício. Então, às vezes nós também passamos por provações e temos que entender que em tudo tem um propósito. Por que Deus faz a gente esperar? Esperar em Deus nos prepara para recebermos bênçãos maiores do que as que pedimos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Isaías 55, 9. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Esperar em Deus possibilita a realização de grandes coisas em nossa vida, na minha e na sua. Onde está escrito que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou? João 8,58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 58, versículo 8 de João. Onde está escrito que Abraão era amigo de Deus? Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quais são os frutos que Deus espera de nós? Deus quer o fruto. E que fruto é esse? Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, encontramos este fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nunca questione o tempo da espera com Deus. Abraão esperou 25 anos, José 17 anos, Davi 13 anos. Não questione o tempo, no momento certo vai acontecer. Abraão esperou 25 anos, que foi dos 75 aos 100 anos, até que o filho da promessa, Isaque, viesse. Qual foi a primeira promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, o 10º após Noé, recebeu bênçãos especiais do Senhor e o sacerdócio contínuo por meio dele e de sua semente, com a promessa de que todos os que recebessem o Evangelho seriam contados como sendo de sua semente e participaram de suas bênçãos. No livro de Gênesis 20, Deus disse novamente a Abraão que salvasse sua vida, dizendo que Sara era sua irmã.
Como resultado, o Senhor pôde ajudar um homem, Abimeleque, e sua família a saber que Abraão era um profeta. O que é uma família para Deus? Família é o melhor lugar para aprendermos a amar um ao outro da forma que o Pai Celestial ama cada um de nós. A Igreja de Deus existe para ajudar as famílias a obter bênçãos eternas. Cremos que a maior bênção que Ele nos dá é a capacidade de voltar a viver com Ele no céu, junto com nossa família. O que Moisés é de Abraão? Então surge Moisés, um descendente de Jacó, que cresceu como príncipe na corte egípcia. Ele liberta seu povo e termina guiando-o para Canaã, a terra que Jacó e seus filhos tinham deixado para trás 400 anos antes, a mesma terra que lá atrás tinha sido prometida por Deus a Abraão, a avó de Jacó. Quando Deus te diz para esperar, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique seu teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus não erra a sua hora. Se você tem essa convicção em seu coração, descanse no Senhor. Está escrito em Hebreus 11:1 que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que fazer para restaurar a família? Busque-o em oração. Consulte o Senhor. Precisamos restaurar o altar de oração, aquele lugar onde nos derramamos diante do Senhor, onde podemos dizer: Senhor, tenha misericórdia de minha vida, da minha casa. Busque ao Senhor em oração pela sua família e Ele te dará o maior amor, a maior bênção que você já sequer imaginou em sua vida. Qual foi o livro que Moisés escreveu? O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro dos 5 livros escritos por Moisés. Ele cobre aproximadamente 25.000 anos de história, mais do que todo o restante da Bíblia, inclusive o Novo Testamento. Quem nasceu primeiro, Moisés ou Jesus? Moisés é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, o líder que representa uma divisão de águas na história bíblica. Antes da vinda de Jesus, foi o profeta mais importante, assim considerado até mesmo entre os muçulmanos, membro da tribo de Levi. Quais são os frutos que Deus quer de nós? Deus quer o fruto, e que fruto é esse? Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, encontramos este fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como lidar com intrigas na família? Como cristãos, podemos e devemos resolver os nossos conflitos familiares de uma forma saudável. Primeiro, evite discussões desnecessárias. Segundo, procure responder com mansidão. Terceiro, pense antes de falar. Quarto,
busque a paz nos relacionamentos. 5, tenha uma visão espiritual do conflito. 6, fale a verdade em amor. 7, seja dirigido pelo Espírito Santo sempre. Formas de lidar com conflitos familiares positivamente. Primeiro, adotar o hábito de ouvir. Segundo, evitar iniciar uma conversa quando um dos envolvidos está irritado. Terceiro, entender com clareza qual é o problema. Quarto, reconhecer os próprios erros. Quinto, manter sempre a calma e o respeito. Sexto, exercitar o perdão. E 7, respeitar as individualidades de cada familiar. Qual é o salmo que fala sobre a família? É o Salmo 93, que traz inúmeras bênçãos para a família. Que lição importante o Senhor ensinou a Abraão? Antes de Abraão ir para o Egito, o Senhor falou com ele face a face e o instruiu a respeito da natureza e ordem do cosmos e do fato de Jesus Cristo ser o ponto central do plano de salvação. O Senhor disse a Abraão que declarasse ao povo do Egito o que ele havia aprendido. Qual foi a obediência de Abraão? A obediência de Abraão, Deus fez uma determinação ao patriarca baseado em algumas condições, quais sejam. Leia Gênesis 12:1. Você descobriu que Abraão devia deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais e seguir para uma terra distante, a qual ele não conhecia. Que promessa Deus fez depois que Abraão provou que confiava em Deus? O Senhor fez a Abraão que tornasse o sacrifício de seu filho uma prova de fé, ainda mais difícil do que já era. O Senhor havia prometido que por meio de Isaque, Abraão se tornaria pai de muitas nações, o que ele estabeleceria seu convênio com Isaque. Ver Gênesis 17, do 15 ao 21. O que nós aprendemos com o sacrifício de Abraão? Todo sacrifício que podemos oferecer a partir de agora é um sacrifício de gratidão ao Senhor. O que significa lutar contra a esperança? Lutar contra a esperança significa acreditar, confiar, ter esperança que algo vai se realizar. Qual foi a oração de Abraão? Pela oração de Abraão, Deus restaura a vida de Abimeleque, abençoando assim sua casa. Quando você e eu passamos por situações em que pensamos ser melhor resolver do nosso jeito, vamos nos lembrar que a melhor resposta, a melhor solução, quem dá sempre é Deus. E como Abraão ficou rico? E enriqueceu seu homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Como ele era fiel a Deus, Deus prosperou ele de uma maneira, de uma forma que ele ficou riquíssimo. O que significa alegrai-vos na esperança,
de ser paciente na tribulação? A passagem bíblica registrada em Romanos 12:12 traz um imperativo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai no coração. Isto indica que passamos por dificuldades, tristezas, tribulações e aflições. Não somos imunes aos sofrimentos, mas, mesmo em meio a tudo isso, devemos nos alegrar e termos esperança, porque Deus está conosco. Alguns dos preceitos dados a Abraão: que saísse de sua terra, Gênesis 12:1, que andasse em sua presença e fosse perfeito, Gênesis 17:1, que guardasse o concerto da circuncisão, Gênesis 17, do 9 ao 11, que ouvisse sua esposa Sara para deitar com sua serva Agar, Gênesis 21:22, que sacrificasse seu filho Isaque, Gênesis 22:2. Quem esperou com paciência no Senhor? O Salmo 40 foi escrito pelo rei Davi. No início de sua história, ele foi nomeado rei de Israel pelo profeta Samuel. Apesar disso, em nenhum momento ele se apressa em subir ao trono. Ele aguarda pacientemente o tempo de Deus para comandar o seu povo. Por que a tribulação gera paciência? O texto de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, fala sobre perseverança. E não somente isto, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Êxodo 19, 5 e 6 diz: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes, é isso que você dirá aos seus israelitas. Qual o significado do Êxodo 19? Êxodo 19 é como um sinal de nossa jornada de volta à presença de Deus. O seguinte desenho mostra um esquema da jornada dos filhos de Israel como grupo e como sua jornada é uma representação daquilo que fazemos ao procurarmos retornar à presença de Deus. No dia a dia, eu, você, todos nós, andamos em círculos sem sabermos direto qual nossa missão, o que estamos fazendo e por que fazemos as coisas erradas. Então é porque nós estamos caminhando, como no Êxodo, o rumo à presença de Deus, que é o que nós necessitamos dentro de nosso interior e nosso coração. Nós precisamos da presença de Deus. A palavra Êxodo significa saída ou partida. O livro de Êxodo nos traz um relato da libertação de Israel do cativeiro egípcio e sua preparação para herdar a terra prometida, como povo do convênio do Senhor. Nós também estamos no Êxodo,
rumo à terra prometida. Só depende de nós. Moisés também viveu aquele sofrimento, aquele êxodo, aquela tristeza, até que ele viu Deus face a face, no alto de uma montanha desconhecida, pouco tempo depois de ter conversado com o Senhor na sarça ardente, mas antes de libertar os filhos de Israel do Egito. Então, nós também precisamos ter um encontro com Deus para termos nossa liberdade. Se ouvirmos Deus falar conosco no nosso coração, em nossa mente, nós também teremos a colheita que Deus prometeu no tempo final. No Evangelho de Marcos 4, do 26 ao 34, diz assim: apresenta o ensinamento de Jesus. O reino de Deus é como alguém que lança a semente à terra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Vamos deixar as nossas preocupações, a nossa desesperança, a nossa miséria, doenças, depressão, câncer, tristeza, brigas, conflitos, miséria, dificuldade financeira. Tudo aquilo que nos separa, vamos deixar de lado e vamos juntos com o Espírito Santo vencermos, travarmos as batalhas e o bem vencerá o mal. O bem sempre vence o mal. O que a Bíblia nos fala sobre tempos difíceis? Quando estamos em um momento difícil, parece que ele nunca vai acabar. Mas Deus é um Deus de tempos, de todos os tempos. Ele sabe exatamente quanto tempo nossas provações vão durar e Ele nos dará força de que nós necessitamos para passarmos por elas. Muitas vezes, porque não sabemos o que está em nosso futuro, esquecemos de que Deus tem poder para tudo. Vamos vencer os tempos difíceis. Deus é conosco. Os tempos difíceis não duram para sempre. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Salmo 126, dos 5 ao 6. Até os tempos mais difíceis passam a alegria de Deus, porque sempre Deus vence por mim e por você. Jesus também nos deixou um ensinamento sobre a colheita. Que Deus nos ajude a semear com alegria e com abundância no campo certo, usando as sementes certas para colher os frutos certos. Nós somos a lavoura de Deus e Ele espera de nós muitos frutos. E como diz Jesus, pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7:20. O que semeia injustiça seguirá males, colherá males. Provérbios 22:8. Porque semeiam ventos
e colhem tormentos. E Oséias 8:7. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. E Provérbios 11:18. Além disso, a colheita é sempre proporcional à semeadura. O que Deus fala sobre plantar e colher? Ele nos diz assim em Eclesiastes 3, do 1 ao 2. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta. E quem semeia, colhe. Quem semeia trigo, colhe pão. Quem planta amor, colhe amizade. Quem semeia alegria, colhe felicidade. Quem planta a vida, colhe milagres. E por fim, Deus nos diz assim, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meu querido, minha querida, se você está passando por tribulações nesse exato momento, quero te confortar e te dizer, busque com carinho, com fé, com esperança na palavra de Deus. Se você não sabe ler, você pode buscar em seu coração e dizer com sua boca assim, diga comigo: Deus, eu me coloco agora diante de tua presença e peço de todo o meu coração, revesti-me do homem novo, tirai de mim tudo aquilo que não presta, o ódio, a inveja, ignorância, miséria, doenças, dificuldades, intrigas, fofocas e tudo aquilo que tem me separado de viver o mundo maravilhoso que criaste. Abre meus olhos para que eu veja, abre o meu coração para que eu sinta e reine dentro de mim, na paz, no amor, na alegria, na bondade, na prosperidade, na sabedoria e na felicidade. Eu creio nisso e digo contigo, amém. Obrigado a cada um de vocês, muito obrigado. Compartilhem, deixem seu like, coloquem nos comentários se isso foi de relevância para você. Assim você ajuda o canal a entender que esse vídeo é relevante e mais pessoas poderão ser beneficiadas com eles. Gratidão, Lili Marlene.